Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que já estão presentes aqui na sala. Queria, se alguém, se pudesse confirmar se estão me ouvindo bem. Estão? Tá ok. Gente, nós vamos ter um pequeno atraso hoje, tá? O nosso palestrante, né, o nosso ministrante da capacitação de hoje, o Marcelo, ele teve um imprevisto e vai se atrasar uns 15 minutos, tá? Então, eu já estou avisando a todos vocês agora, caso precisem aí fazer alguma coisa, né, tem 15 minutos até começar, tá? Então, ele vai entrar por volta de 14h15, que é quando nós vamos dar início. Realmente foi algo não planejado, né? Foi um imprevisto, e aí, em função disso, a gente vai ter que atrasar um pouquinho, tá? Pedimos desculpas pela situação, mas às 14h15 nós vamos dar início, tá bom?
Agora, aqui na Argentina, só estão autorizados 4 voos internacionais por dia, para assim testar todos os passageiros, né, fazer o PCR, para saber se ninguém está entrando no país com coronavírus. Principalmente, há uma preocupação com as novas cepas.
Boa tarde, estão ouvindo? Boa tarde, Marcelo. Sim, estou te ouvindo. Desculpa o atraso, não sei se a quantos estão. Já estamos com 60 participantes na sala. Eu gostaria de agradecer o teu aceite ao nosso convite, né, em nome da FECAM e do CONGESC. Muito obrigada. Eu já vou passar a palavra para você, já para darmos início na formação de hoje. Então, boa tarde a todos e a todas. Queria, primeiramente, agradecer o convite da FECAM e do CONGESC e aproveitar, então, já cumprimentar e parabenizar o prefeito Clenilton Carlos, prefeito de Araquari e também presidente da FECAM. E também ao querido Marcos Montanha, que é o presidente do CONGESC, conhecido de longa data aí no campo da cultura, atuação no campo da cultura. Queria cumprimentar os gestores municipais, não sei se vocês me conhecem, conheço alguns de contatos anteriores do ano passado, mas soube que teve aí, por conta do pleito, renovação em muitos dos municípios. Então, sejam todos muito bem-vindos. Sou Marcelo Seixas, sou formado em artes visuais pela UDESC, pelo Centro de Artes da UDESC. Tenho mestrado em Teoria e História da Arte pelo mesmo programa do CEART da UDESC. E atualmente estou como presidente, conselheiro e presidente do Conselho Estadual de Cultura, no meu segundo mandato, como conselheiro. No primeiro mandato estava pela sociedade civil, pelo setor de arte e educação, e atualmente estou por indicação governamental,
tanto como conselheiro e como presidente. Também sou conselheiro municipal, já no segundo mandato também, conselheiro municipal, e atualmente também estou como vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Florianópolis, junto com Cris Vilar, compondo a mesa diretora, que é a atual presidenta do Conselho. Minha trajetória nas artes e na cultura remete à década de 90, quando presidi a Associação Catarinense dos Artistas Plásticos. À época, eu ainda não era formado pela UDESC, mas já participava do Circuito de Arte e de Cultura de Florianópolis. Depois fui fazer arquitetura, depois fui fazer artes visuais, fiquei um pouco afastado, retornei às atividades em políticas culturais em 2005, por conta da primeira Conferência Municipal de Cultura de Florianópolis, que foi uma preparatória para a Conferência Nacional de Cultura, a primeira grande Conferência Nacional de Cultura. Desde então, eu venho atuando nesse campo, no campo das políticas públicas para a cultura, sempre na perspectiva da sociedade civil. Tá? Já tenho uma experiência muito curta, muito breve, de 2 anos apenas, na gestão, quando tive a oportunidade de ser presidente do Fundo Municipal de Cinema de Florianópolis, que é uma instância de gestão para o audiovisual, vinculada à estrutura administrativa do Executivo Municipal. Eu preparei a apresentação para vocês na perspectiva essa, meu olhar, não enquanto gestor, enquanto articulador de política pública, tentando sensibilizá-los a respeito da nossa atuação. Eu preparei uma apresentação, queria saber se eu estou liberado para disponibilizar. Sim, está liberado, Marcelo. Tá. Eu estou com um probleminha de sinal, eu estou usando dois dispositivos, o computador e o celular, e eles estão com um problema aí de diálogo. Mas vamos tentar, vamos ver o que dá. Tudo bem? Tudo. Já deu. Ainda há um problema lá. Seu áudio tá ligado? Hã? Seu áudio tá ligado? Ah, mas ele disse que é problema lá com eles. Isso é um problema. Eu estou acompanhando aqui no meu celular, a tela que eu estou projetando no meu computador não está aparecendo para vocês. Tá? Eu não sei se travou aqui. Eu poderia te passar isso. Ela aparecendo aqui. Marcelo, pode me encaminhar que eu coloco aqui por aqui mesmo. Perfeito. Tá. Já estou fazendo isso. Só um pouquinho, Cristina. Para mim aqui aparece na tela, tá? É porque ela travou, tá, no meu computador. Essa é a tela que eu abri, mas eu já passei e ela não adiantou. Então, meu computador está muito lento. O celular é mais rápido do que o computador, infelizmente. A apresentação que eu fiz não se trata de um estudo, é mais um guia para conduzir a minha fala, tá? De modos que, é lógico que eu libero para compartilhar,
mas eu pediria que sempre citasse a fonte e que deixasse claro que não é um estudo, na verdade é um roteiro de apresentação apenas. Tá? Sim, tudo bem. Assim que você receber, me avisa, tá, Cristiano? Já recebi, estou baixando aqui, tá? Obrigado. Então já posso fechar aqui a minha tela. Agora melhorou. Muito obrigado, Cristiano. Podemos seguir, então. Eu preparei essa breve apresentação para falar de instâncias de pactuação. Para isso, eu vou primeiro introduzir o assunto por meio de alguns conceitos e algumas coisas relacionadas a políticas públicas. Depois, brevemente, eu falo a respeito do conceito de cultura e do sistema de cultura, sistemas de cultura de maneira geral, para daí sim abordar a questão da participação nas instâncias de pactuação. Pode passar, Cristiano. Falar em instâncias de pactuação, a gente tem que falar um pouco de políticas públicas. É nesse universo que a gente atua em relação às instâncias de pactuação. Políticas públicas é um conjunto de questões, e daí falamos em programas, ações, decisões, enfim, que envolvem a gerência do Estado. Políticas públicas estão diretamente associadas às questões políticas e governamentais que mediam a relação entre Estado e sociedade. É preciso deixar claro o conceito de público, ele sempre está relacionado, nesse caso, à questão de um interesse que permeia o governo, a iniciativa privada, né, e as diversas organizações da sociedade. As políticas públicas, elas estão diretamente associadas à questão de assegurar determinados direitos de cidadania para alguns grupos, né, ou determinado segmento social, cultural, étnico e econômico. As políticas públicas, geralmente, elas estão organizadas em políticas públicas setoriais. No nosso caso, especificamente, nós vamos tratar de política pública da cultura. Pode passar, Cristiano. É preciso delimitar os atores que atuam na implementação de políticas públicas. O principal agente que se dá no espaço em que se definem as políticas públicas é o Poder Legislativo, porque política pública sempre deve ser associada à questão de leis. Não se faz política pública sem ter instrumento legal para isso, para sua implementação. Outra esfera importantíssima é o Poder Executivo, que é a instância que vai estar, e daí isso é competência dos senhores gestores e gestoras, é a instância que vai executar a política. E os servidores públicos têm papel preponderante, porque são a memória do serviço público. Eles é que vão oferecer as informações necessárias ao processo de tomada de decisão, que é importantíssimo ao gestor. E posteriormente, serão eles que executarão as políticas públicas definidas e pactuadas.
funcionalismo, nesse ponto de vista, o funcionalismo público ele é um elemento essencial para o bom desempenho das diretrizes adotadas pelo governo. Com o funcionalismo público, se garante a continuidade de toda a estrutura que venha a ser montada para a execução e implementação dessas políticas. E a sociedade civil, ela tem o papel de acompanhar o processo de decisão, da tomada de decisão, e também participar de sua implementação e, posteriormente, da fiscalização de seu êxito. Pode passar, Cristiano. Um outro aspecto que deve ser considerado é a questão das demandas. As demandas da sociedade elas são apresentadas geralmente aos dirigentes por meio da sociedade civil organizada, sindicatos, entidades de representação, associação, enfim. E os conselhos também entram nesse rol. Nós temos demandas novas, aquelas que surgem em consequência dos fatores políticos ou dos novos problemas, de maneira geral, do contexto em que vivemos, demandas recorrentes, aquelas que retornam, embora já tenhamos avançado na implementação de políticas, elas retornam por dois motivos. Ou por problemas que não foram resolvidos, não foram atendidos, ou foram mal resolvidos. E daí, evidentemente, que a demanda surge novamente. E demandas reprimidas, que são constituídas por um estado de coisas ou por não decisão. Então, aquela demanda sequer teve uma política implementada para sua consecução. É bom ressaltar que o bem-estar da sociedade ele sempre é definido pelo governo e não pela sociedade. Por quê? As ações que vão determinar as prioridades são os gestores que vão entender as demandas ou as expectativas da sociedade, interpretar e se sensibilizar com essas demandas e buscar meios, por meio de política pública, para sanar essas demandas. Cabe, então, ao gestor, ao formulador, compreender e selecionar dentre as demandas, porque, lógico, é uma avalanche de demandas. Nós temos muitas demandas reprimidas, nós temos muitas demandas recorrentes, nós temos muitas demandas novas. Agora, em função da pandemia mesmo, surgiu uma demanda não só nova, como totalmente inusitada. Então, cabe ao formulador e principalmente ao gestor se sensibilizar e, ouvindo, num processo de escuta muito atento e sensível, tentar, dentre esse universo de demandas, definir o que é prioritário. É sabido que o Estado não dá conta de tudo, não dará nunca, mas, de alguma coisa, ele tem a obrigação de dar. E aí é o gestor que define isso. Sempre as decisões dos gestores, para elas serem acertadas, elas devem levar em consideração dois aspectos. O aspecto técnico, ouvindo a sua equipe, os seus funcionários de carreira, preferencialmente, que têm a memória, a experiência passada, e também levar o aspecto político. Tá? Pode passar, Cristiano. Então, existe um sentido político na tomada de decisão para a implementação de uma política pública, que é um processo de decisão em que o gestor certamente vai encontrar conflitos de interesse. E será ele que deverá decidir o que fazer ou não. Existe também um sentido administrativo, que é aquele conjunto de projetos, programas e atividades realizados pelo governo, e alguns, no caso de políticas públicas, merecem e necessitam continuidade. Então, nós temos aí dois grandes grupos. A política de Estado, que ela vem sempre para suprir demandas, e que, independente dos governos e governantes, ela deve ser realizada. Ela tem continuidade. Existe a política que a gente chama de política de governo, que elas dependem da alternância de poder
consequentemente, elas podem vir a se transformar em política pública, mas ela está, grosso modo, e na maioria das vezes, mais vinculada a uma satisfação do gestor. Pode passar. Pode passar, Cristiane. Obrigado. Aí nós temos um ciclo de políticas públicas, mas para vocês pensarem e refletirem a respeito desse universo. Tá? É um processo heurístico em que o gestor deve desvendar e compreender algo ou uma situação e que leva em conta a participação de todos aqueles atores que a gente já citou, ou seja, o poder legislativo executivo e a sociedade, o funcionalismo público. Tá? Devem todos esses atores participar na elaboração das políticas. É preciso pesar também o poder que esses atores possuem e o que podem fazer com ele. É sabido que, se não houver um clima favorável no legislativo, a proposta do executivo não avança. Se essa proposta ela vem endossada pela sociedade civil, a pressão junto ao legislativo para que avance é mais fácil. Então, é esse o poder que o gestor tem que atentar. O momento atual do país, no aspecto social, é importantíssimo para ser levado em conta quando da formulação dessas políticas públicas e organizar as ideias e ações para ser objetivo, de uma maneira objetiva. Ou seja, é preciso compreender a realidade do setor e o que pode ser feito por ele naquele momento e na perspectiva do futuro. A gestão das políticas públicas, ela depende fortemente, entre outras coisas, é claro, de dois pontos fundamentais, estruturantes, eu dizia. Primeiro é a capacidade técnica dos servidores públicos em executar as políticas públicas. E a outra coisa é o orçamento. Ou seja, não se pode pensar em política pública, em viabilizar uma política pública, se não tiver um corpo técnico adequado para dar conta daquelas ações previstas e recurso financeiro. Pode passar, Cristiano. Segundo a classificação do Theodore Levin, é um cientista político, nós teríamos 4 grandes grupos de políticas públicas. Tá? Políticas públicas distributivas, que estão direcionadas a certos grupos de pessoas, voltadas ao benefício de parte da população que não tem acesso a um determinado direito. Por exemplo, incentivos fiscais para pequenos negócios. Políticas regulatórias, elas estariam voltadas a utilizadas para organizar o funcionamento do Estado. Elas podem envolver regras relativas a processos ou normas de comportamento. São mais abrangentes, pois podem ser direcionadas a muitas pessoas. Políticas públicas redistributivas, elas, grosso modo, possuem um caráter social. Elas são voltadas à garantia do bem-estar social, aplicadas a grupos maiores, com o objetivo de trazer benefícios e mais igualdade ao seu público-alvo. A gente, como exemplo, poderia citar os programas voltados à distribuição de rendas. E as políticas constitutivas, elas regulamentam procedimentos e regras relativas às políticas públicas. Define a forma correta de elaboração das políticas públicas e determina quem são os responsáveis pela elaboração das mesmas. Pode passar, Cris. Participação social. Aqui a gente começa a tangenciar mais explicitamente o nosso objeto de interesse. Para que as políticas públicas sejam formuladas e implementadas a fim de beneficiar a sociedade, é preciso que haja a participação ativa por parte da sociedade. Cabe ao Estado dispor dos mecanismos para viabilizar essa participação, para que a população esteja próxima dos processos decisórios.
ou seja, que exerça o controle social. Nesse sentido, os conselhos participativos, plebiscitos e tantos outros mecanismos são fundamentais. E temos dois instrumentos de gestão que também dialogam com a questão da participação social. Um deles é uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação, e o outro é o orçamento participativo, que não é a lei, é uma metodologia de trabalho que alguns gestores adotam, e quando adotam, são exitosos nos seus mandatos. Pode passar. Finalizando essa primeira parte, participação popular, então, é importante e obrigatória, na minha perspectiva. Tá? De acordo com a lei, os poderes públicos estão obrigados a assegurar a participação popular em sua gestão. Não se trata de uma preferência política do gestor, mas uma obrigação do Estado, um direito da população, garantidos pela norma superior, que é a nossa Constituição Federal. Então, ali embaixo, para finalizar essa primeira parte, nós temos os pilares da política pública, os mecanismos de funcionamento, que envolve Estado, ação coletiva, vontade de mudança social e a discussão baseada em argumentos. Pode passar, por favor. Aí a gente entra um pouco mais no escopo da cultura. Tá? A cultura, no âmbito nacional, ela está posta no artigo 215, 216 e 216-A da Constituição Federal. O 215, ele diz claramente que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Ou seja, cabe ao Estado garantir o pleno exercício dos direitos e o acesso às fontes de produção. Cabe ao Estado proteger as manifestações. E a lei vai dispor sobre a fixação de datas comemorativas e que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura. O artigo 216, ele é mais voltado à questão do patrimônio cultural brasileiro. Tá? Pode passar, Cristina. O Plano Nacional de Cultura também, de 2010, ele vai trazer as estratégias, as ações e as metas. E foi instituído por meio de uma portaria, a 123, em 2011. Pode passar. Aí nós temos esse... Eu até, quando estava montando essa apresentação, teve um momento na minha vida que eu não conseguia mais ver esses diagramas, de tanto que se debateu, se discutiu, se apresentou isso. Mas isso está posto no Plano Nacional de Cultura. Tá? A cultura no território nacional ela deve ser tratada, independente daqueles conceitos de dicionários e de cartilhas, tá? Pelo Plano Nacional, a cultura ela tem que ser entendida em sua tridimensionalidade. É o que eles chamam de abordagem antropológica da cultura. A cultura, ela é, ao mesmo tempo, ela é simbólica, ela é cidadã e ela é econômica. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que a cultura, do ponto de vista simbólico, é porque ela gera símbolo, ela gera signo, ela gera elementos capazes de dar significado aos produtos culturais. Ela é cidadã, por quê? Porque está posto na Constituição que é um direito. O cidadão tem direito não só a produzir, mas usufruir da cultura. E ela é econômica porque ela é fonte de riqueza, ela gera trabalho, ela gera renda. Então, não se pode pensar a cultura unicamente sob uma perspectiva. É preciso sempre considerar as três dimensões. Cultura é simbólico,
é cidadã, e é economia também. Pode passar, por favor. Daí que surge, depois do plano, o plano antecede, depois do plano surge a emenda constitucional de 2012, que incluiu na Constituição Federal o artigo 216A, que implementa, institui o Sistema Nacional de Cultura, que nada mais do que um modelo de gestão, um modelo de governança, que é organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas democráticas permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade civil. Ou seja, está posto na Constituição a necessidade de se pactuar entre os entes da federação, leia-se, União, Estados e municípios e a sociedade, para a viabilização de políticas públicas, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. A questão dos direitos culturais, elas não estão explícitas, tá? Embora sejam citados alguns direitos culturais no plano diretor, nós não temos um regramento que defina quais são esses direitos culturais. Pode passar. Aí, mais para visualizar esse gráfico, era um dos que eu tinha problema de visualizar novamente, porque foi muito discutido durante muito tempo. Ainda no tempo do extinto MINC, Sistema Nacional de Cultura é uma estrutura aberta, orgânica, que se retroalimenta e se organiza novamente, que precisa ser constantemente avaliado, analisado e atualizado. Mas o Sistema Nacional de Cultura, ele compreende os sistemas estaduais de cultura, dos governos estaduais e distritais e também os governos municipais com os seus sistemas municipais. Daí que eu entro, a minha preocupação enquanto presidente do Conselho Estadual é essa, não só atentar para o nosso plano, nosso sistema estadual de cultura, que é muito recente, ele data de 2018, eu vou retomar isso mais adiante, mas também e principalmente os sistemas municipais, porque não haverá um sistema estadual, muito menos um sistema nacional em funcionamento se não houver os sistemas municipais. É preciso que os sistemas municipais entrem em funcionamento para que o sistema estadual comece a operar em sua totalidade e também o sistema nacional. Pode passar. Aí tem os princípios do sistema nacional. Eu não vou me detalhar, se vocês tiverem interesse, permito a disponibilização aí da minha apresentação, mas isso está posto lá na nossa Constituição Federal. Leiam o artigo 215, leiam, não decorem o artigo 215, decorem o artigo 216 e o 216A. Façam deles a Bíblia das gestões dos senhores e das senhoras. Pode passar, Cristiano. Mas só volta um pouquinho, por favor, para eu reforçar. Está ali, no 10, democratização dos processos decisórios com participação e controle social, ou seja, estamos nada mais, o Plano Nacional, ele ratifica nos seus princípios o que já estava posto no artigo 215, a necessidade de participação e controle social nos processos decisórios. Pode passar, Cristiano. Aí nós temos a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, que será replicada nos sistemas estaduais e também nos sistemas municipais. Tá? Eu não vou me detalhar, tem um gráfico mais à frente, é mais fácil de visualizar como é que funciona essa estrutura geral. Tá? Eles dizem ali que os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão
seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Pode passar. Aí, isso, quem já estudou sistema de cultura já conhece esse gráfico. Esses são as instâncias e os instrumentos previstos para os sistemas de cultura. Poderão ser criados novos. Isso é um modelo. O modelo não é impositivo. O modelo nunca é impositivo. Mesmo porque quando no próprio artigo que cria o sistema, dá autonomia aos entes federados de organizarem seus sistemas conforme as suas realidades. Tá? Mas as estruturas que eles sugerem são um órgão gestor de cultura, e daí vai depender. Por exemplo, nós temos Santa Catarina, tem algo em torno de 295 municípios, dos mais variados. Grande parte deles são municípios muito pequenos. Não tem como se exigir de um município pequeno um órgão de cultura, um gestor de cultura específico, uma secretaria específica. Não tem como. É inviável. Exigir isso é inviabilizar a própria criação de um sistema. Mas é preciso que tenha, dentro da estrutura administrativa, um órgão que seja catalisador das ações e dos programas, que seja o responsável pela execução, para não ficar no limbo, né, perdido para as políticas públicas, para o setor da cultura, não ficar perdido no limbo administrativo, porque senão não haverá implementação. Tá? É preciso que tenha um órgão dentro da estrutura administrativa responsável pela gestão, seja ele qual for. Cabe ao executivo definir isso. É lógico que de uma maneira pactuada. Tá? Conselho de cultura pode, não só pode, como deve. Dessas instâncias e instrumentos, 3 são obrigatórios. Quando o município adere espontaneamente ao Sistema Nacional de Cultura, e nós quase estamos em 100% de municípios que aderiram ao Sistema Nacional já. Desde 2013, Santa Catarina iniciou esse processo de adesão espontânea. Até hoje, tem município que sequer criou o seu conselho de cultura. É o primeiro passo. Criem os seus conselhos. Ponham os seus conselhos para funcionar. Ativem, reativem seus conselhos, aqueles municípios que já têm. Eu tenho recebido uma série de mensagens de municípios que estão retomando as atividades, estão revendo leis, atualizando leis. Isso é muito positivo. Então, esse movimento é necessário, ainda mais nesse tempo tão difícil. Sistema de financiamento à cultura é importantíssimo. É preciso que tenha orçamento para viabilizar a política pública. E orçamento se dá por meio do sistema de financiamento. Comissões intergestores, isso é um órgão que uma instância de gestão que é obrigatório no sistema nacional e no sistema estadual. No sistema municipal não tem necessidade. Programa de formação na área de cultura, importantíssimo. As grandes reclamações que eu tenho recebido em relação às fontes de financiamento, de fomento à cultura, de grosso modo, por meio de editais, da inexperiência, da incapacidade das pessoas acessarem esse mecanismo, porque desconhecem como proceder. Por meio de um programa de formação na área da cultura, entrariam as oficinas de capacitação para elaboração de projetos e prestação de contas. Fundamental isso. Não basta criar o dispositivo, um instrumento de fomento, é preciso capacitar as pessoas a aprender a usar. A mesma coisa com os técnicos. A Lei Aldir Blanc ela teve que ser operacionalizada por meio da plataforma Mais Brasil. Foi uma bênção, pelo menos na minha leitura, pode não ter sido para os gestores da época e nem para os técnicos que tiveram um pouco mais de trabalho, mas para mim foi uma bênção, porque capacitou milhares de funcionários públicos que sequer sabiam como redigir uma minuta de edital, como operacionalizar um edital. E tiveram aqueles que operacionalizaram recursos federais por meio do inciso 3 da Lei Aldir Blanc, tinha que ser por meio de editais, e tiveram que aprender. Tá? Então, eu acho, é um dos grandes saldos
positivos da Lei Aldir Blanc é esse. Muitos municípios estão hoje capacitados para operacionalizar recurso federal, que até então nunca tinha chegado. Tá? Sistema de informações e indicadores é outra coisa que mostrou-se extremamente necessário. Não há possibilidade, na contemporaneidade, de se pensar política pública com total desconhecimento da realidade para a qual ela vai ser criada. E isso só se faz com base em dados e informações. E é isso que o Sistema de Informações e Indicadores Culturais propõe. Tá? Um mapa, não só um mapa dos atores e agentes culturais, mas também um diagnóstico da situação econômica, social, enfim, tá? Desses sujeitos que atuam no cenário cultural. Sistemas setoriais de cultura também são opcionais. Os municípios estão criando seus colegiados, seus fóruns, seus sistemas. Tá? Plano de cultura é daquele que a gente chama de CPF da cultura. Conselho, fundo e plano. São as estruturas elementares para iniciar qualquer sistema de cultura. Conferência de cultura é a instância mais alta de participação e de pactuação das políticas públicas. Pode passar. Dá uma flechinha para baixo, Cristiano, que eu acho que eu não... Agora foi. Obrigado. Aqui nós temos as estruturas pensadas, as instâncias e instrumentos de gestão pensadas para o nosso Sistema Estadual de Cultura. Como eu disse para vocês, a Santa Catarina foi um dos primeiros estados do Brasil a aderir voluntariamente ao Sistema Nacional de Cultura. Ele fez isso, Santa Catarina fez em 2013. Contudo, apenas em 2018, nós conseguimos a aprovação do Sistema Nacional na Assembleia Legislativa. Aliás, em 2018 nós conseguimos, com muito esforço, nós avançamos no envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa e também a sua aprovação. Tá? E isso foi muito comemorado na cultura do Estado. Então, o que está em azul é aquilo que eu entendo que seja estruturas no qual a sociedade civil participa diretamente. Tá? As conferências, o conselho e os sistemas setoriais. O que está em verde são instrumentos e instâncias de gestão no qual a sociedade participa de maneira indireta. Comissões intergetores do Bipartite, Plano Estadual de Cultura, Sistema de Informações e Indicadores, Programa Estadual de Formação e Qualificação na área cultural, Sistema de Financiamento da Cultura. Aí eu pus ali do lado, para ilustrar, onde que no texto da lei, a 17449 de 2018, aparece esses instrumentos e instâncias citados. Então, a conferência nós temos no artigo 14, a Comissão Intergetores no artigo 14, 15 e 16, o Conselho Estadual do artigo 6º ao 13, o Plano Estadual, ele aparece num anexo único do Sistema Estadual de Cultura. Tá? Os sistemas setoriais, eles são citados no artigo 33 a 35, o Sistema de Informações está no artigo 31, o Programa Estadual de Formação e Qualificação na área cultural no artigo 32 e o Sistema de Financiamento da Cultura no artigo 30. Então, nós temos ali a estrutura que foi pensada para o Sistema Estadual de Cultura. Pode passar. Eu não vou me aprofundar, porque nós não estamos aqui para discorrer a respeito do Sistema Estadual de Cultura. Tá. Aqui eu trago dois instrumentos de gestão, dois mecanismos de fomento que o Estado possui atualmente para a cultura. O primeiro deles é a Lei 15
503, 2011, ou seja, antes do Sistema Estadual de Cultura, que institui o Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura. Pode passar, não vou me aprofundar, só a título de ilustração. O outro instrumento é a Lei 15.746, de 2012, também anterior ao Sistema Estadual de Cultura, institui o Prêmio Catarinense de Cinema. Ambos devem ser conferidos anualmente. É lógico que nós tivemos aí algumas interrupções. Felizmente, no atual mandato, conseguimos avançar e tivemos em 2019, em 2020 e certamente agora em 2021, a continuidade e a periodicidade dos editais. Tanto o Elizabeth Anderle quanto o Prêmio Catarinense de Cinema. Pode passar, Cristiane. Aqui é mais ilustrativo, eu nem sei se isso está certo, porque assim, eu sou diletante nesse campo, não sou formado nisso, eu sou formado em artes, mas atuo em algum tempo, mas mais para não ficar as coisas muito soltas, eu gosto de dar umas amarradinhas. Tá? Então, aqueles esquemas de tipos de política pública, a gente podia dizer, exemplificar como política distributiva a lei do mecenato, que foi aprovada no exercício anterior, ainda está em processo de regulamentação, ele está em fase de regulamentação, mas é um tipo de política distributiva. Políticas regulatórias, eu cito esses dois, o Prêmio Elizabeth Anderle e o Prêmio Catarinense de Cinema. Política redistributiva, o edital que foi lançado pela Fundação Catarinense de Cultura no exercício anterior, se chamou hashtag #SCultura em sua casa, ele dialoga com política distributiva. Por quê? Está lá no edital, ele foi viabilizado por meio de uma medida provisória, ou seja, tramitou como lei, tá? E no texto da medida provisória dizia: dispõe destinação de recursos em caráter emergencial aos trabalhadores e às pessoas jurídicas do setor cultural, com o objetivo de mitigar os prejuízos econômicos advindos da emergência de saúde pública. Então, foi uma política distributiva. Certamente nós teremos a segunda edição dessa política. Tá? A Fundação já está trabalhando na minuta do edital e os recursos, felizmente, já foram garantidos. Estão, inclusive, orçados por conta de uma emenda parlamentar da deputada Carminati, por conta de uma provocação feita pelo Conselho Estadual de Cultura. E política constitutiva, eu entendo que seja a 17449/2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura. Pode passar. Então, era isso em termos de apresentação. Eu queria, para finalizar, dizer que, na minha concepção, diante do atual contexto e com tudo que eu tenho evidenciado, eu não consigo pensar em que se um gestor antenado com a atualidade, pelo menos no campo da cultura, que é a área que eu atuo, propõe a política pública sem fazer pelo menos um processo de escuta. Um dos mitos que e que acaba sendo entrave, eu ouço muito, tanto a sociedade civil quanto o poder público. Tá? Tenho o privilégio, estou tendo o privilégio de conhecer um pouco mais o nosso estado, os nossos municípios, desde que estou no Conselho Estadual de Cultura. É preciso se acabar com esse mito de que a sociedade civil é um entrave para a gestão. Não é. A sociedade civil, quando bem alinhada e bem dialogada, é uma bênção ao gestor. Por quê? Porque ela vai trazer a segurança. A cultura, quando ela é pactuada com a sociedade civil, o gestor ele tem muito mais segurança na sua aplicabilidade. Por quê? Porque foi pactuado, não é algo imposto. A gente tem que superar isso, né? Essas ações horizontais, monocráticas, impostas,
Não cabe mais isso. Elaborar um plano de cultura, elaborar estratégias, diretrizes, definir metas a serem cumpridas, traz uma tranquilidade para o gestor. Ele não tem que inventar nada. Está tudo posto. Quando existe um plano, está tudo posto no plano. Porque o plano, geralmente, é um processo amplo de discussão, de reflexão, de embates mesmo, e de superação de conflitos, que são materializados numa lei. E, a partir com um plano, o gestor simplesmente tem que planejar, definir o que é prioritário, o que é viável, porque somente o gestor sabe, tem conhecimento da realidade do qual ele é responsável por gerir e tomar decisão. E essa decisão tem que ser pactuada. Por quê? Porque é muito mais fácil pactuar anteriormente do que ter que enfrentar um conflito depois que o negócio está avançado. Então, é isso, é mais sentido sensibilizado de que um diálogo franco, aberto, eu diria até humilde, né? Nós temos muito casos aí de pessoas que, infelizmente, assumem e completamente fora da realidade. E a participação social, ela é isso, ela é a chave da segurança do gestor. Se bem articulado, se bem pactuado, certamente o gestor corre o risco de errar, sempre nós corremos o risco de errar, até quando as decisões são pactuadas. Mas se ele errar, ele pode dizer, Marca, a sociedade civil é que orientou, entende? Então, dá uma tranquilidade para o gestor maior do que mais à frente ele tem que responder processo administrativo porque não cumpriu um direito constitucional. Participação social não é favor, gente. Participação social é obrigatória, é uma garantia constitucional que está posta em vários momentos da Constituição Federal, e no caso da cultura está muito claro, no artigo 215, está claríssimo nos princípios do Sistema Nacional implementado no artigo 216A. Então, cabe aos senhores conhecer a Constituição Federal, os princípios da administração pública, básicos, né? Legalidade. A gente não tem que inventar nada. Está tudo posto. Não há que se inventar nada. O princípio da legalidade, eu não posso fazer nada que não esteja na lei. E a lei diz participação e controle social nos processos decisórios. Entende? Eu estou há 10 anos praticamente dizendo, respeitem a lei. Parece até risível. Eu diria que é trágico chegar ao ponto de respeito à lei, cumpra a lei, cumpra uma norma superior. Né? E isso não é... Não, eu não avalio como uma vontade, é uma questão cultural. A nossa democracia é uma criança que ainda está engatinhando. Esses mecanismos de participação, eles são, eu diria que estão intrauterinos ainda, eles precisam ser paridos. É preciso dar luz a esses instrumentos de participação e controle social, é preciso amadurecer a nossa democracia, criando essas instâncias de pactuação e de deliberação e de discussão. Nós estamos vivendo um momento muito difícil em que as pessoas acham que discutir é enfrentar, é se degladiar, é partir para a porrada. E não é. Debater é um exercício de democracia. É ouvir o processo de escuta sensível, ouvir o outro, ouvir os técnicos e, a partir desses processos de escuta, tomar decisão mais coerente, mais viável, eu considero um avanço. Pode ser que tenha aqueles que acham que não, né? Que trabalhar com a sociedade é um entrave. Mas, gente, cá entre nós, qual que é a importância dos senhores estar nos cargos que ocupam, que não seja a satisfação social? Egos, satisfação de egos,
fazer valer, pôr em funcionamento seus planos e projetos pessoais, tudo bem. Mas será que para eu atingir e fazer, viabilizar meus projetos pessoais, eu tenho que passar um rolo compressor na sociedade civil, que em tese seria aquela que tem o direito a ser beneficiado no cargo no qual os senhores estão? Essa fica a pergunta. Por fim, participação social é uma evolução no processo de convívio social e na implementação e na boa gestão. Tá? Finalizo aqui, deixo aberta a palavra para os senhores para tirar dúvidas. Não sei se eu vou ter condições de sanar algumas dúvidas, tá? Mas eu estou aí à disposição dos senhores. Obrigado pelo convite. Marcelo, obrigado. Peço desculpas, aí tive que me ausentar uns minutinhos também. Estávamos com uma situação aqui para resolver. Mas a gente agradece muito a tua participação e eu vou dar uma olhada agora aqui no chat e a gente já vai passando para as perguntas, tá? Então, pessoal, as perguntas que tiverem lá no chat. Quem quiser fazer uso da palavra, eu peço a gentileza de também se inscrever aqui pelo chat e a gente vai passando na ordem de inscrição, tá bom? Vamos ver aqui. Alguns agradecimentos aqui, Marcelo, elogios à sua fala. Eu estou lendo alguns, eu tenho algumas pessoas conhecidas. Eu fico muito satisfeito de encontrar pessoas conhecidas aqui. Alguns gestores, técnicos, de longa data, Delir. Meu beijo para você. A Agna, querida, muito bem. Estou aí à disposição, gente. Até mesmo não só para perguntas, se quiser me criticar, pode criticar, porque já estou calejado, não tem medo disso, não. Estou aí para o que der e vier, tá? Me explorem, aproveitem. Pergunta da Roberta: o material pode ser enviado no nosso e-mail? Sim, Roberta, a gente vai encaminhar o material, o Marcelo vai disponibilizar, certo, Marcelo? Não, eu já encaminhei para a Cristiane, já autorizei, não tem problema com isso. Só ressalto que não é um material de estudo, não é uma pesquisa, um estudo aprofundado. Eu sou diletante no assunto e, se utilizarem, pelo menos se tem a fonte, mas ele está disponível. Sou bem generoso em relação a isso. Além disso, é importante a gente informar, né, que toda a reunião está sendo gravada e ela estará disponível no site, no canal da FECAM, no YouTube. Né? Então, quando vocês quiserem rever, né, ou as pessoas que eventualmente não tiveram possibilidade de entrar hoje aqui no horário, né, do nosso encontro, vão poder assistir depois também. Tá? Bom, pessoal, reforço, quem quiser se inscrever para falar, fique à vontade. Tá? A princípio, só elogios mesmo. A Heidi comenta o seguinte: em outra época, houve um consórcio estadual e um consórcio nacional. Ótimo seria se houvesse palestra nesse sentido. Eu confesso que eu não domino, Heidi, a questão do consórcio nacional. Eu sei que foram criados, em função da Aldir Blanc, daí retomando já a questão dos fundos municipais de cultura, o município com 1.800, 1.900 habitantes não tem menor condições, pela sua arrecadação, de construir um fundo. Mas nós temos os dispositivos para isso, é preciso usar a inteligência. E a inteligência não tem nada a ver com capacidade cognitiva, não, é saber usar as informações
informações e os mecanismos que nós temos para contornar os problemas que são apresentados. A Aldir Blanc, alguns municípios conseguiram se consorciar para operacionalizar o recurso da Aldir Blanc, foram muito bem com isso. Nós, já quando discutimos a questão do fundo estadual e fundos municipais de cultura, nos grupos de discussão, sempre surgia isso. Como é que nós vamos fazer com os municípios de pequeno porte? O município de grande, de médio porte, não tem problema, porque tem arrecadação suficiente para constituir os seus fundos. O município de pequeno porte é mais complicado. Consórcio, gente. Santa Catarina tem uma tradição muito forte, e a FECAM é exemplo disso, a questão do associativismo, de trabalhar de forma consorciada, né? É um caminho, um consórcio para gerir esse fundo consorciado. A questão só para complementar, da questão do mito do gestor, é preciso ter em mente de que o gestor eficiente é aquele que tem capacidade de administrar os conflitos. Esse é o grande problema. Eu diria até medo que alguns gestores têm na pactuação, na participação social, de não querer se envolver em conflito. Gente, é preciso administrar o conflito. Não há gestão sem conflito. A gente tem conflito constante, conflitos internos, conflitos externos. O gestor que não sabe administrar o conflito não é um bom gestor, infelizmente. Tá? E nós temos alguns exemplos aí de gestores que parecem e cismam em gerar conflito. Aí é lógico que não tem como, não há espaço de pactuação, né, de participação social num ambiente em que, ao invés de superar conflito, a gente está cada vez mais alimentando e pondo lenha. Marcelo, na verdade, estava falando dos consórcios, mas eu li errado, tá? A fala da Heidi, a palavra correta é consocial. E o Edson me corrigiu aqui, e abaixo ela colocou controle social. Tá? Então, eu acabei lendo errado a fala dela aqui. Né? O controle social, Heidi, como eu disse, ele está posto na Constituição Federal, claramente a questão não é favor, não. O controle social é uma obrigação do Estado. E quando se lê de Estado, lei e gestor, entende? É obrigação, vocês têm que se alinhar. Tá? Então, o controle social está nitidamente posto na Constituição, no plano está posto, no sistema está posto, e também no Estado está posto a questão do controle social lá no nosso Sistema Estadual de Cultura. Os municípios que têm os seus sistemas e seguiram a cartilha, o modelo proposto pelo MIM, certamente respeitam a questão do controle social. Na lei, eu não posso assegurar isso na questão da gestão. Isso vai depender do gestor, se respeita a lei ou não. Mas a orientação é que o controle social esteja posto nas leis que criam sistemas de cultura. Queria cumprimentar a Roberta, minha querida Roberta, longa data também, de Florianópolis, a Heidi, o Edson, o conselheiro Edson, seja muito bem-vindo, conselheiro. E o Secundino Neto, que eu não sei quem é, me desculpe, perguntou se poderia fazer uma pergunta. Quantas forem necessárias? Passamos a palavra, então, para o Dino, é meu colega aqui de Navegantes. Fica à vontade, Dino. Boa tarde, Marcos, mais uma vez. Boa tarde, Marcelo. Marcelo, nós nos conhecemos durante o Fórum de Conselhos. Mais uma vez, é um prazer aqui. Balneário Camboriú, né, Secundino? Mas eu sou de Navegantes. A gente Sim, nosso processo seletivo de SEC foi em Balneário Camboriú, naquela região. Também. Eu lembro de você. Sim, nós estivemos juntos. Marcelo, só uma colocação, um pouquinho. Eu li que há 2 deputados, um deles estão tentando fazer a Lei Aldir Blanc II, né? Não sei se você tem esse conhecimento de algo, e um outro que está querendo que ela seja uma coisa permanente. Sabes dizer alguma coisa para nós em relação a isso? Tens algum conhecimento?
Olha, tem muita coisa rolando em relação à Lei Aldir Blanc, tá? A Lei Aldir Blanc, ela foi, para mim, assim, tirando o contexto dramático, ela foi uma dádiva, entendeu? Porque mostrou para nós, que estamos batendo nessa tecla há muito tempo, tem que ter fundo, tem que ter conselho, tem que ter plano, tem que ter, sabe? Tem que ter sistema de informação. Nós estamos há anos, há pelo menos uns 10 anos batendo nessa tecla. A Lei Aldir Blanc vem provar de que isso são instâncias, instrumentos extremamente necessários. Tá? O que eu sei é que houve, ontem mesmo, foi aprovado no Senado a Lei Aldir Blanc 2 para esse ano e o ano que vem. Tá? Mas ainda, gente, assim, para quem não conhece muito, aprovou no Senado. Não, ainda tem um longo caminho pela frente. Por quê? Tem que passar pela Câmara. Certamente vão ter emendas. Esperemos que não. Passando pela Câmara, ela tem que ser sancionada pelo presidente e, posteriormente, publicada e regulamentada. Tá? Então, tem ainda um longo processo. Enquanto não tiver publicada e regulamentada, não existe. Eu não faço conta. Eu só faço conta quando o dinheiro for liberado. Quando não for liberado, tem muita água, tem muita política, tem muita politicagem, tem muita coisa ainda, tem muita lama para... Então, tem esse projeto que passou pelo Senado, vai para a Câmara agora, vai tramitar. Tá? É lógico que a pressão é imensa, porque a realidade pede isso. Tá? A questão dela se transformar em permanente, eu acho fantástico. É uma política pública daí. Se a Lei Aldir Blanc se transformar em permanente, ela vira uma política pública consolidada. A gente consolida ela enquanto política pública. Eu desconheço o projeto de lei, tá? Se tu tiveres, até pediria que tu me envie esse projeto de lei. Mas o que eu sei da Lei Aldir Blanc é isso. Houve um avanço para aqueles estados, que não é o caso de Santa Catarina, que estavam com um problema seríssimo de execução da quantidade monumental de editais que lançaram. Ali é o problema de gestor, tem muito problema de aplicação daquele recurso, mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, alguns estados tinham dificuldades na prestação de contas e na execução dos editais que ainda estavam abertos. Então, eles conseguiram uma prorrogação de execução ainda nesse exercício e prestação de contas até metade do exercício de 2022, que deu uma tranquilidade para a gestão enorme. Agora, tem uma quantidade muito grande, eu diria até maior do que os estados conseguiram operacionalizar, de estados e municípios que não conseguiram operacionalizar 100% dos recursos e que estão com esses recursos retidos em suas contas. Não. E daí quero deixar bem claro que não é uma conta que já ouvi, já li em rede social, porque o nosso dinheiro sumiu, foi usado para outra coisa. Não foi. Isso aí é mito, tá? Fake. Não há possibilidade de se mexer nesse recurso enquanto não houver autorização. É um recurso que não foi utilizado, ou ele foi devolvido, ou ele foi repassado para o Estado, ou ele ainda está depositado nas contas lá que foram abertas para movimentação. São contas específicas. Esse recurso não entrou na vala comum do orçamento do município. Tá? Então, está lá o recurso esperando a sinalização, a boa vontade dos nossos gestores lá de cima. Tá? Mas o que eu sei é isso. Nós avançamos na possibilidade de ter uma Aldir Blanc para 2021, mas ainda está tramitando, e a pressão, o movimento nacional é todo nesse sentido, que ela tramite com urgência na Câmara dos Deputados, com pouquíssimas emendas. O ideal seria nenhuma, porque se houver emenda, ela tem que voltar para o Senado, entende? Tem um trâmite todo. Então, é que ela tramite na Câmara dos Vereadores, vá para a sanção presidencial e tenha sua publicação e, no decorrer, a regulamentação. E a gente espera que não seja o desastre da regulamentação do ano passado. Era isso. Se tiver mais alguma pergunta, não sei se eu respondi, tá? Mas Não, está tranquilo. Inclusive, Marcelo, os dinheiros que foram devolvidos ao Estado, segundo a fonte, né, que foi do próprio da Câmara que eu li, né,
eles estão também tentando fazer com que seja devolvido, né, para o município, para que ele possa utilizar. Mas, como tu falou, é tudo um movimento para que a coisa aconteça, não é nada concreto, né? A gente tem que ter muito cuidado o que é fato do que é campo especulativo, tá? O fato é que a gente tem um projeto de lei que avançou no Senado e foi para a Câmara dos Deputados, que a gente vai trabalhar para que ele avance rapidamente e seja publicado. E outra é essas especulações. O que vai ser feito com o dinheiro, eu realmente não sei. Depende de inúmeros fatores. A gente sabe da instabilidade política que tomou conta do país, infelizmente. Mas é essa a realidade que a gente tem que trabalhar. Tá? Perfeito. Temos aqui a pergunta do Jaime Batista. Jaime, por favor, se apresente e fale seu município também, por favor. Olá, estão escutando? Acho que sim, né? Perfeitamente. Pode falar. É que eu estou de fone, estou de máscara aqui, estou na Secretaria de Educação e Cultura e geralmente fico em casa, fico mais à vontade. Mas vamos lá. Marcelo, tudo bem? A gente já se conhece, né? Tivemos a oportunidade, numa curtíssima participação lá no Conselho Estadual de Cultura, ainda representando o CONGESC, e aqui também tu fez uma bela participação aqui no colegiado da MESC, né, nos orientando aí para a Lei Aldir Blanc também. Mas a minha pergunta, Marcela, é em relação, porque antes da pandemia o Conselho Estadual de Cultura estava promovendo os fóruns, né, estaduais de conselhos de cultura. Nós sabemos, assim como o nosso fórum não pôde acontecer devido à pandemia, mas a gente também está fazendo algumas, como essa agora, substituindo para não deixar, né, de nos encontrar enquanto gestores de cultura. E a minha pergunta é a respeito de que maneira o Conselho Estadual de Cultura pode estar fazendo algum fórum, mesmo que seja desse formato, ou se tem alguma previsão da continuidade, porque eu, além de ser gestor, também sou conselheiro, né? Todos nós automaticamente somos conselheiros, e eu acredito que as edições que tiveram foram muito importantes, e a minha pergunta é essa: se existe alguma possibilidade de ter esses fóruns ainda esse ano, nesse formato, ou, quem sabe, depois da pandemia. O que tu tem para me dizer? Perfeito, Jaime. Muito bom revê-lo. Assim, eu não sei se... Eu não estou planejando nada pós-pandemia, porque eu acho que a gente está meio que numa caverna do dragão, aí não vamos sair nunca dessa. Então, eu estou trabalhando na perspectiva de que a gente vai ter que se adequar a uma nova realidade para não me frustrar. Se a pandemia acabar, ótimo. Se não acabar, eu estou preparado para continuar minha vida assim mesmo. Então, a questão do fórum, Jaime, a gente tem uma política do Conselho, uma ação contínua do Conselho, que é o nosso Fórum de Conselhos Municipais, que a gente promoveu ano passado. Tá? Ele geralmente ocorre a cada 2 anos. Nós fizemos ano passado, houve uma sugestão de que a gente não deveria realizar por conta da pandemia, mas o Conselho se posicionou que não, nós vamos fazer justamente por causa da pandemia. Primeiro, porque já estava previsto. Segundo, porque a gente entendeu de que a pandemia exigia um posicionamento e uma ação efetiva do Conselho. E daí nós fizemos aquele fórum municipal, foi o 3º Fórum Municipal de Conselhos Municipais. Não sei se nós faremos o Fórum dos Conselhos Municipais esse ano. Nós estamos envolvidos na viabilização de um projeto do Conselho, que são um ciclo de oficinas de capacitação de conselheiros, tá? Voltados à capacitação de conselheiros. Por quê? Primeiro, que está previsto lá no Plano Nacional, no Plano Estadual de Cultura, a capacitação de conselheiros. Segundo, que os conselhos municipais estão sendo atualizados e serão atualizados ao longo desse exercício, inclusive de Florianópolis. E a gente quer qualificar os conselheiros para que possam
ser mais potentes em suas ações e nas suas atuações nos conselhos. E também porque o Conselho Estadual iniciou o processo seletivo, tá? Porque nosso mandato encerra agora em julho desse ano. Eu já deixei claro e firmei pé de que nós não vamos prorrogar nosso mandato. Acho que isso seria legislar em causa própria. Tá? Puseram algumas dificuldades, porque a pandemia, quem sabe não é mais fácil. Não é mais fácil e eu não me sentiria confortável em prorrogar meu mandato. Então, nós vamos promover e vamos efetivar o processo seletivo do Conselho Estadual. Então, a gente entende de que a prioridade no Conselho é capacitar pessoas que venham a ocupar as cadeiras pela sociedade civil junto ao Conselho Estadual. E também aos conselhos municipais, como eu disse, para nós é importante capacitar conselheiros municipais, porque integram o Sistema Estadual de Cultura também. A questão dos fóruns voltados ao Aldir Blanc, se houver sinalização que haverá Aldir Blanc no estado de Santa Catarina esse ano, se o projeto de lei que foi aprovado no Senado agora ontem avançar, certamente nós iremos com muito esforço, lógico, porque não é fácil organizar um fórum daqueles, mas a gente vai encarar sim, porque nos cabe. A gente tem essa obrigação moral e de trajetória pessoal, tá? Para com os fazedoras de cultura e agora com os gestores também, tá, Jaime? Mas, em princípio, não está na nossa programação, porque o fórum de conselhos municipais, ele é bienal. Mas a urgência pode ser que nos obrigue a replanejar, tá? Tá, obrigado. Só para complementar ali que o Marcos pediu, acabei esquecendo, sou de Passo de Torres, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Certo, obrigado, Jaime. Perfeito. Bom, nós não temos mais inscrições, Marcelo, então nós vamos nos encaminhando para o final. Eu vou deixar a palavra aberta ainda para ti, caso queira, né, fazer esse encerramento. Em seguida, eu retorno dando os avisos finais aí para a gente encerrar o encontro de hoje. Beleza, eu que agradeço a oportunidade, Marcos, de estar aqui reunido com vocês. Estou sempre à disposição, sabes que eu sou uma pessoa generosa, assim como tu. Esses dias eu estava vendo um relatório da Conferência Estadual, Marcos, e eu me lembrei que você coordenou a Conferência Estadual e a gente se conheceu naquele tumulto que foi, coisa louca aquilo, mas é tão bom, tão saudável, aqueles embates. Enfim, e é isso. Agradeço a oportunidade da FECAM do CONGESC. Estou aí disponível para os gestores que quiserem consultar, enfim, nunca me negarei. É lógico que agora vou ter uma surpresa, saber que fui nomeado para assumir a administração do Museu Histórico de Santa Catarina. Fui pego de surpresa, mas foi uma surpresa agradável. Então, agora, a partir de segunda-feira, devo ser gestor. Também estarei à frente da gestão do Estado, tocando o Museu Histórico de Santa Catarina. Então, vou ficar com minha agenda um pouco mais restrita. Temos aí a previsão desse ciclo de oficinas de capacitação. Agora, eu também fui informado de que não se usa, não se deve-se evitar a palavra capacitação, porque não é politicamente correto. A gente tem que falar de capaz, todo mundo é. Então, a gente deve usar a palavra formação, mas são oficinas voltadas aos conselheiros. Vamos tratar questões de política pública, qual o comportamento do conselheiro, que ele deve conhecer de leis, enfim. Estou aí à disposição dos gestores para orientar no que for possível, dentro das minhas limitações, é lógico, e agradeço a oportunidade, e é isso. Certo, Marcelo. Novamente, então, reforçamos o agradecimento. Realmente, sempre que a gente demandou alguma coisa para o Conselho Estadual de Cultura, na sua gestão, né? Nas anteriores também, mas em especial falando da tua disponibilidade, nós sempre fomos atendidos e essa parceria é muito positiva, né? Porque através dos municípios que nós
o Estado, tanto o Conselho Estadual como a própria gestão estadual, tem a capacidade de ter uma capilaridade maior para chegar a todos os catarinenses, né? Os catarinenses trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Bom, quero lembrar a todos que na próxima quinta-feira, dia 8 de abril, né, então, nós vamos ter a nossa próxima formação. Eu estava usando a palavra capacitação, não vou usar mais. Nossa próxima formação sobre planos municipais de cultura. Tá? Ela será ministrada pela Célia e pelo Jaime, que falou agora há pouco. Os dois são membros do nosso comitê gestor do CONGESC. Então, convido a todos para já se inscreverem. Depois a Cris pode nos dar um toque ali de quando vai ser liberada a inscrição, Cris? Você sabe nos dizer? Final da tarde. Final da tarde de hoje. Então, nós já iniciamos as inscrições para a próxima quinta-feira, nossa formação sobre planos municipais de cultura. E aí, obviamente, vocês vão recebendo aí nos grupos, né, nos canais de redes sociais e tal, que a gente vai divulgar. Tá? Então, finalizando, eu quero agradecer a toda a equipe da FECAM, Cris, a Fran, se não me engano também está aí, acompanhando e nos dando todo o suporte para esse encontro. Agradecer aos meus colegas de comitê gestor, que também estão sempre juntos, né? A gente está sempre junto trabalhando aí para fazer o melhor pelo nosso conselho. E, novamente, agradecendo o Marcelo pela disponibilidade e, finalizando, agradecendo a todos vocês que estão presentes na tarde de hoje, participando desse nosso encontro. Uma boa tarde a todos, bom feriado, né? Feliz Páscoa e até semana que vem, né? Estaremos aqui novamente na quinta-feira às 14 horas.